Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. O nosso entrevistado de hoje, o nosso bate-papo de hoje é com o Guilherme Nascimento. Guilherme Nascimento é presidente da CCM. O que é CCM? O que é IANSP? O Guilherme Nascimento vai explicar para cada um de vocês já. E voltamos já. Até! Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, conversando com Guilherme Nascimento. Guilherme é o presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista, que é ligada ao IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Mas ele mesmo vai explicar isso tudo. Só queria, né, Guilherme, a gente começar batendo um papo nessa semana, que é a Semana do Descobrimento do Brasil. Estavam os índios aqui quietinhos, sem coronavírus, sem gripezinha nenhuma, e aí vieram os portugueses, os europeus aqui para o Brasil, descobriram o Brasil, pegaram os índios, escravizaram os índios, depois trouxeram os escravos lá de Portugal. Pois é, vieram de lá e mexeram bastante com a gente aqui. Né, Guilherme? Com você, Guilherme, o que é CCM e o que é IANSP? Mas pode falar antes aí da nossa semana especial. Pois é, Gozi, é uma satisfação estar voltando aqui ao Cidadania e Serviço Público, né, nessa conversa virtual, distantes aí cerca de 100 quilômetros, né, entre nós, nessa semana com datas significativas, né? Como você bem lembrou, nós passamos aí pelo dia 19, Dia do Índio, 21, Tiradentes e 22, Descobrimento do Brasil. Eu acho que é um período que nos leva a uma reflexão, né? A vinda dos portugueses, né, dos europeus aqui do Brasil, encontrando uma população já existente, né, trouxe, além do impacto cultural, uma série de moléstias, né, que, além da questão da escravidão, né, provocou, sem dúvida, a morte de grande quantidade da população nativa aqui, né, denominada como indígenas, e o que provocou um extermínio muito grande ao longo desses 500 anos, né, de milhões de nativos. Hoje nós temos uma quantidade 5 vezes menor, algo dessa forma. Bom, mas vamos conversar sobre IANSP, né? Vamos conversar sobre a CCM, vamos conversar sobre o coronavírus. Só então, antes da gente começar esse bom bate-papo aqui, né, eu gosto de lembrar que a CCM-IANSP é a Comissão Consultiva Mista do IANSP. É um colegiado de sindicatos e associações que representam o usuário do IANSP, né, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público. O nosso plano de saúde, vamos dizer assim, né, que nós mantemos, né, que nós, servidores, nós, funcionários públicos, mantemos aí com a nossa contribuição descontada em holerite, descontada dos nossos salários, desde sempre, desde o primeiro momento que nós nos efetivamos no serviço público, nós temos esse desconto de 2%, e temos esse serviço sendo prestado a nós. Então, eu já estou aí, eu e mais uma equipe, estamos nessa coordenação da CCM já há algum tempo, já há uns 3 anos, né? E hoje enfrentando esse desafio que é a questão do coronavírus. Pois é. Como é que está? Primeiro, você começou dizendo que o IANSP, na verdade, a contribuição para o IANSP é dos servidores públicos, né? Desde o início, desde a construção
do hospital dos servidores públicos, o dinheiro veio dos próprios servidores, que são descontados já em holerite. A gente sempre tentou fazer com que o governo, como patrão, colocasse pelo menos os mesmos valores que são descontados dos servidores, mas, na verdade, quem garante esse hospital e esse instituto, porque vai além do hospital aqui de São Paulo, né? Você vai explicar melhor isso, quem garante são os servidores públicos. O governo, quando coloca um tantinho a mais aí para ajudar alguma coisa que está muito ruim. É isso mesmo? Pois é, Góes, é assim, ao longo do tempo, né, se a gente for considerar todo o bolo do que foi arrecadado pelo IANSP, desde o seu início até os dias de hoje, a gente vai chegar em ordem de 95% desse bolo, né? De contribuição nossa. Eu acredito que até mais que 95%, porque foram décadas onde a contribuição foi exclusivamente do servidor público, né? E como você bem colocou, é uma contribuição de 2%. Né? 2% dos nossos salários são descontados mensalmente para a manutenção do IANSP. Né? O que tem dentro do IANSP? Então, além do Hospital do Servidor Público, né, tem uma rede de que a gente chama de CEAMAS, né, que são os centros de especialidade médica. Né? São pequenas clínicas, vamos colocar assim, espalhadas pelo interior, no número de 16. Além dos CEAMAS, nós temos também a rede conveniada. A rede conveniada é constituída por hospitais de retaguarda, por clínicas médicas, por clínicas de imagem e clínicas de análise de laboratório. Então, esse conjunto forma o IANSP. E é para esse conjunto, que conta com cerca de 1.300.000, 1.400.000 vidas, que nós temos a nossa contribuição de 2%. Recentemente, né, o governo de São Paulo tem contribuído também com alguma coisa, mas essa alguma coisa não passa de 20% a 25% no máximo por ano. Por ano. Então, por exemplo, para o ano de 2020, para o atual ano, o que foi orçado no ano de 2019 para 2020 é um valor de 1 bilhão, cerca de 1,5 bilhão de reais. Tá? Desses 1,5 bilhão de reais, é cerca de 1,50 bilhão a nossa contribuição e cerca de 400 milhões, 400 e pouco do governo. Um pouco mais, esse ano deu um pouco mais de dinheiro, deu um pouco na ordem de 30%, por aí. Mas anos anteriores já foi bem menor. Né? Mas mesmo assim, Góes, tem uma coisa que é importante. Orçado é uma coisa, executado é outra. Né? Nem sempre aquilo que é orçado é executado. Vai para onde então, deve ir. É fundamental. Né? Esse é um ponto fundamental. Foi orçado em 1,5 milhão. Como no ano passado, por exemplo, em 18 para 19, foi orçado em 1,4 milhão. Mas não foi gasto 1,4 milhão, foi gasto 1,3 milhão e pouco. E comeram de que parte? Da nossa parte? Não, claro que não. O nosso é compulsório. Então, quem que colocou dinheiro a menos no ano de 2019? O governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo colocou dinheiro a menos. Colocou cerca de 100 milhões a menos no orçamento. Então, eles fizeram uma previsão maior. Há algumas emendas parlamentares, umas emendas da Assembleia Legislativa para acrescentar no IANSP, mas a gente está tentando acompanhar essa execução de orçamento, mas também é algo que é importante o usuário saber que há uma dificuldade em acompanhar isso via portal da transparência, né? Porque os dados não estão atualizados. O ano fiscal começou agora em março e nós ainda não temos os dados disponíveis para a nossa fiscalização. Uma coisa também que a gente precisa colocar, Guilherme, é que, embora os servidores que entram com 95% do orçamento, como você disse, na verdade, a administração está todinha nas mãos do governo do Estado, né? Sim, esse é um contrassenso, né, Góes? Você ter
historicamente, uma contribuição enorme do setor público. E mesmo hoje, em 2020, mesmo com a pequena participação do governo, maior do que nos anos anteriores, mas ainda pequena, né, é um contrassenso você financiar e você não fiscalizar e você não dar orientação política administrativa para o Instituto como deveria ser. Né? No mínimo, o que a gente sempre pede, a gente sempre reivindica, que é uma pauta histórica da CCM-ANSP, é que a administração seja compartilhada, né, entre os usuários, né, nós que representamos os usuários, e o governo do Estado de São Paulo. A gente pede uma administração compartilhada porque a gente pede um financiamento compartilhado. Né? O financiamento tem que ser o governo do Estado de São Paulo, patrão. Que é o que acontece na maioria das grandes empresas, né, Guilherme? Pois é, pois é. Em toda empresa séria, né, tem, no mínimo, 50%, 50%. Quando não financiam 100%. Exatamente. Né? A gente não está pedindo, como eles costumam falar, uma postura do Estado ser paternalista. Não estamos pedindo isso, de jeito nenhum. Nós queremos corresponsabilidade. Usuário, governo. Financiamento igual. Usuário, governo. Guilherme, e agora, como é que está o Hospital do Servidor, o que fica aqui em São Paulo, na verdade, o maior hospital, né? Lógico que os servidores são atendidos no CIAMS, como você falou, nas algumas santas casas, mas o grande hospital e o que faz o tratamento das maiores doenças, dos maiores problemas de saúde é aqui em São Paulo. Nesses tempos de coronavírus, como é que está o Hospital do Servidor Público Estadual? Bom, hoje nós temos no Hospital do Servidor Público uma comissão, né, que se reúne regularmente para tratar de estratégias e procedimentos para enfrentamento da pandemia. Houve, no início, né, como toda questão inicial, houve uma certa dificuldade de se colocar isso em prática, mas rapidamente isso começou a funcionar bem. Há duas representantes nossas, né, da CCM dentro dessa questão, que é a Ana Cristina, que é presidente da AFIANSP, Associação dos Funcionários do IANSP, e a Regina, que é do Centro de Saúde, que também é da coordenação da CCM-ANSP. Então, hoje, no Hospital do Servidor Público, houve uma série de mudanças, né, estruturais, mudanças de procedimento, que viabilizasse o hospital de uma maneira de melhor acolher aqueles que lá procuram por conta do coronavírus. Né? Então, assim, algumas questões iniciais. Foi feito um fluxo dentro do hospital. Por onde que você entra, por onde que você sai, para evitar que pessoas que estejam com sintomas tenham contato com pessoas que não tenham sintomas do corona, mas que procuram o hospital. Porque tem pessoas internadas, né, no hospital, existem pessoas que já estavam internadas, continuam internadas e que podem ter visitas que hoje estão reduzidas. Né? Então, houve uma mudança na forma de ter o acesso à visita. Né? Então, como eu estava falando, mudou-se o fluxo dentro do hospital, aproveitou-se a estrutura do pronto-socorro antigo, eu não sei se você lembra, Lembro. né? O pronto-socorro que estava fechado, o Isso. pronto-socorro antigo se transformou num páreo. Né? Então, se a pessoa aparece com sintomas de gripe, ela vai direto para esse prédio. Lá ela é avaliada e, se for algo que pode ser feito ainda, tratado em casa, ela volta para casa com a medicação, ela já fica por lá no hospital mesmo. Né? Então, há um gripário em caso de internação, todo o bloco que teve uma reforma aí nos últimos anos, em 13, 14, há uns anos atrás,
os andares estão sendo ocupados por leitos de enfermaria. 15º andar descendo. Tá? Então, o 15º andar está ocupado, o 14º andar está ocupado, o 13º andar está ocupado. Né? Hoje, eu tenho dados que não estão atualizados, são dados da semana passada, da semana de 13 a 17, né, de abril, que indicavam cerca de 55% de ocupação de leitos no Hospital do Servidor Público para corona. Tá? Isso em termos de UTI, leito de enfermaria e leitos de UTI pediátrica e de enfermaria pediátrica. Tá? No leito de UTI, que são aquilo que a gente mais se preocupa, né? Por conta da aparelhagem mecânica, né? De toda a gravidade da situação, ainda era ocupado na ordem de 50%. Mas, como eu falei para você, Boaz, eu não tenho esses números atualizados, até por conta aí do final de semana do feriado, eu não recebi ainda o dado, devo receber hoje à tarde, os dados para 22 e 23 de abril. Médicos e enfermeiros, temos o suficiente lá trabalhando? Há uma grande quantidade de equipe de enfermagem, equipe médica em licença, né, por diversos motivos, né, afastamento por idade, afastamento por doença por ser grupo de risco, alguns que já pegaram a doença, e para isso estava sendo feita contratação emergencial, né, para repor aqueles que se afastaram. E assim, sem falar que já havia falta de médico, falta de equipe de enfermagem no Hospital do Servidor anterior à pandemia. Então, a crise não se estabelece agora. A crise já existia anteriormente. Agravou. A pandemia agrava a situação, né? E o que levou a esse comitê, esse comitê de prevenção ao coronavírus que foi instalado dentro do Hospital do Servidor Público, a colocar a questão da contratação emergencial, né, de médicos e da equipe de enfermagem. Para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 600 enfermeiros em defasagem no Hospital do Servidor Público. É uma quantidade muito grande, muito grande. Então, assim, apesar disso, né, e das medidas de segurança, do uso dos itens de EPI, né, de equipamento de proteção individual, que demoraram para chegar, né, levou mais de uma semana, cerca de 10 dias para começar o pessoal a ter equipamento em quantidade suficiente para uso no cotidiano, né? Então, mas hoje existe toda essa situação. Então, há os equipamentos, há todo um cronograma, todo um fluxo de funcionamento, tem um gripário, tem uma forma de como internar aquele que está em estado menos grave, né? E isso, até o que a gente tem notícia até hoje, está funcionando bem dentro do Hospital do Servidor Público. Resta a gente saber como é que está a questão do atendimento no interior, na rede conveniada. Falando no interior, na rede conveniada, como é que você vê essa questão no Brasil do fique em casa? Nós estamos em quarentena, porque, apesar da quarentena, a gente vê muita gente aí pelas ruas e muitos hospitais que não têm mais lugar para internar ninguém. E muitas covas sendo abertas, né? Muita gente falecendo. Como é que você vê essa questão? Fique em casa, temos que fazer a quarentena. Pois é, Gozzi, assim, porque isso é uma avaliação minha, né? A gente conversava ontem na reunião da federação. Como é que a gente explica que o Hospital do Servidor Público em São Paulo está com cerca de 50% de ocupação de leitos, enquanto que hospitais da capital, ontem, por exemplo, já era dado, por exemplo, na região sul, em Parelheiros, 100% de ocupação. Na cidade de Tiradentes, 90% de ocupação. Né? No Emílio Ribas, 90% de ocupação. Então,
Por que que eu tenho um hospital na mesma cidade, onde você tem um número de leitos ocupados menor? Eu vejo da seguinte maneira: como o hospital do servidor público ele é voltado para um determinado tipo de público, esse público fez o Fica em Casa. Esse público fez o Fica em Casa. Tanto fez que não está indo para o hospital. O público que não fez o Fica em Casa, que ficou circulando por vários motivos, né? Seja pela necessidade que empurra o morador da periferia a buscar o seu ganha-pão, ou que vai trabalhar sem o equipamento de segurança necessário, né, nos serviços já pensados, né, os serviços essenciais. O cara trabalha no serviço essencial, mas ele não tem equipamento para ir trabalhar, ou então ele só usa o equipamento no local de trabalho, mas ele não usa na trajetória. Né? Ou ainda aqueles que, de uma maneira, no meu modo de ver, totalmente irresponsável, totalmente equivocada, totalmente egoísta, totalmente individualista, né, o que coloca o dinheiro acima da vida, coloca que as pessoas não devem ficar em casa e devem ir para a rua. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é esse. Quem fez a lição de casa está conseguindo manter o atendimento da saúde a um nível mais adequado. Alto, ocupar 50% de leito de UTI é alto, porque a gente não tem só coronavírus. As pessoas continuam tendo AVC, continuam tendo problemas cardíacos, podem ter acidentes traumáticos que levem a uma condição de necessidade de UTI, acidentes com sangramento. Existem todas as situações do dia a dia de um hospital que já prevê a UTI. Né? Mas por que a gente não, por que o hospital do servidor público ainda se mantém numa condição boa? Porque o seu usuário está fazendo a lição de casa. Né? Na linguagem da escola, né? Ele está fazendo a lição de casa, ele está em casa. Ele está fazendo isso. E o que me surpreende mais, Góes, é quando você vê a figura da presidência da República dizer que tem que ir para a rua, na contramão de qualquer líder sério do resto do mundo. A gente vê as notícias de Manaus, onde você tem o colapso do sistema de saúde hospitalar e o colapso do sistema funerário. Aí você tem vala comum. Né? A última lembrança que eu tenho de vala comum é o massacre de Eldorado, de Carajás. Há mais de 20 anos atrás, numa situação específica. Agora, por epidemia, eu não me lembro no Brasil, talvez, a gripe espanhola de 100 anos atrás, talvez tenha tido, mas eu não me lembro no passado recente de ver vala comum aqui no Brasil para enterrar seus mortos por doença. É isso que nós estamos vendo em Manaus. As fotografias de covas sendo abertas nos cemitérios da capital de São Paulo é algo que é aterrorizante. Aterrorizante. Então, eu imaginava que as autoridades, né, seriam mais responsáveis, vamos dizer assim, mais consequentes nessa questão da epidemia. Eu acho que a Europa nos mostra o caminho, né? A China nos mostrou o caminho, o Sudeste Asiático nos mostra o caminho, né? E o caminho assim é seguir o que a ciência recomenda. E o que a ciência recomenda? Fique em casa. 2, testes em massa, para você saber quem está doente e quem não está. E depois você começa a pensar. Aí você, depois que você faz isso, identifica, deixa as pessoas em casa, passa-se um tempo e você começa a pensar numa flexibilização mediante, não pressão política, mediante número.
mediante dados científicos. Olha, eu tenho a minha curva está realmente chegou no pico, agora já está descendo. Eu tenho tanto tempo para deixar ela descer. Eu não posso, porque iniciou a descida, eu já suspendo tudo. Eu tenho que esperar ela descer mais para chegar no nível de estabilidade. Então, quando a gente começa a discutir a questão médica, a questão científica, do ponto de vista político-partidário, eu acho que é um equívoco gigante. Né? Acho que Guilherme, ciência se trata como ciência. no nosso último minuto, então, vamos deixar bem claro que ficar em casa ainda é a solução. Nós precisamos ficar em casa para diminuir. Porque a pessoa fala, fico em casa, mas eu não tenho nada. Mas... Não, você está deixando de transmitir, de receber a doença e mais, você está facilitando a ter mais vagas em hospitais para aquele que necessita. Certo, Guilherme? É isso, Góes. Eu acho que assim, o recado mesmo é esse: fique em casa, porque a doença, porque a epidemia ainda está acontecendo. Ela não acabou. Né? Então, o melhor remédio é ficar em casa, proteger os seus familiares, proteger a si mesmo e proteger as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos, os seus eventuais colegas de trabalho, e para aquele que tem que trabalhar, porque está no serviço essencial, que faça o uso de equipamento de segurança. Exatamente. Cobre, né, que faça a cobrança em relação ao seu patrão para que ele tenha equipamento de segurança durante o trabalho e durante o caminho ao seu trabalho. Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse tempo. E lá foram os recados para servidores e não servidores. Fiquem em casa, certo? É isso aí, Góes. Obrigado. Acho que foi um bate-papo bem legal. E fique em casa, nós vamos vencer esse vírus. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E é um programa para você, cidadão, para você, servidor, conversar sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.